Shema Israel Eloheinu Adonai Shema Shalom, shalom, shalom Adonai, mais um programa, Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico. Estamos aqui, esse programa hoje vai ser uma grande bênção. Fica ligado aí que nós vamos estar falando sobre várias coisas aqui, né, Rabino Mário Moreno? Nosso Rabino messiânico Mário Moreno, nosso professor. Rabino, um alô para o nosso pessoal aí. Shalom Aleichem a todos os nossos telespectadores. Nós estamos aqui mais uma segunda-feira para podermos falar um pouco mais sobre a Palavra do Eterno, sobre a Torá, a Brit Hadashah, e hoje nós vamos estar abordando dois temas muito interessantes, como o pastor Antônio Carlos já estava dizendo ali. Vamos falar sobre a porção da Torá chamada Hayé Sará, a vida de Sara, e estaremos depois tratando na extensão da Brit Hadashah e no livro de Atos, no capítulo 4. E vamos estar trazendo algumas novidades para os irmãos nesta noite, em nome de Yeshua. Isso, muitas novidades nós vamos estar falando. Falar em novidade, há uma festa que vai estar sendo feita agora, né, Rabino Mário Moreno, que é a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Essa festa é maravilhosa. E falar nessa novidade, nós temos aqui o livro de receita judaica. Você, meu amigo, minha amiga, que gosta de celebrar as festas judaicas, está chegando essa festa maravilhosa. Rabino, qual é o significado da festa que vai estar entrando agora? Pastor, a festa de Hanukkah, ela fala sobre reconsagração, e nós vamos estar nesses 8 dias de festa reconsagrando a nossa vida ao Eterno. Então, através dessa festa, nós estaremos nos colocando novamente na presença do Eterno e estaremos vendo grandes milagres, um grande mover da parte do Espírito Santo que estará atuando grandemente nessa festa, porque essa festa fala de óleo, de multiplicação, de unção, de poder. Ela fala de um tempo em que nós reconsagramos as nossas vidas e mostra também, pastor, uma coisa interessante. Ela mostra que o mais fraco vence o mais forte, assim como aconteceu com o povo de Israel. Então, nós estaremos participando de 8 dias de milagre, quando nós vamos estar consumindo produtos à base de óleo, ou seja, vamos comer coisa frita, pastor, com óleo. Então, fala em coisa frita, eu vi aqui uma receita maravilhosa no livro, é o sonho, né? Sim, tem o sonho, né? Sonho. Exatamente, ele é um dos atos proféticos que nós vamos estar fazendo, porque nós vamos estar comendo o sonho frito, profetizando que o óleo vai estar entrando na nossa vida e nós vamos ter um tempo de milagres e um tempo assim muito doce na presença do Senhor. Bom, a gente falando sobre essas delícias, olha só que delícia, cadê a câmera? Isso aqui, ó. Olha só as delícias que tem nesse livro. Esse livro é maravilhoso. Você quer adquirir o livro das receitas judaicas, festas bíblicas? É só entrar no site. Nosso site da nossa editora é editoraconsult.com.br, né? Vamos lá, editoraconsult.com.br. Você pode estar adquirindo esse livro através da editora. Nós também estamos aí em várias outros sites, né? Tem sites enfim, vários sites você pode estar acessando e comprando esse livro e vai receber na tua casa aí para celebrar essa festa maravilhosa. Como eu vi aqui o sonho, aquela delícia de sonho, bom, todo mundo tem um sonho, né, Rabino? Sim, com certeza, todo mundo tem um sonho. A Bíblia fala muito sobre sonho, né? José sonhou e o sonho dele não foi um sonho, virou uma realidade, não é verdade? É verdade. Então, eu acredito no sonho. Então, eu quero dizer para você que tem um sonho na vida, pode ter certeza que Deus vai realizar o teu sonho. Existem coisas que o Senhor, ainda como eu falei a semana passada, que este ano vai acontecer. Amém. Talvez o teu sonho ainda não chegou, mas saiba de uma coisa, o teu sonho vai ser realizado ainda em 2017. 2018 vai ser melhor ainda. Nós estamos falando de festa, de sonhos, né? 2018 será que realização dos seus sonhos.
Mas falar sobre sonho, eu tenho um sonho e eu vou confessar meu sonho. Meu sonho é conhecer Israel. E o ano que vem nós estaremos lá. O ano que vem, a caravana Shema Israel estará lá em Israel. E o meu sonho é fazer esse programa de lá. Fazer o programa Shema Israel de lá de Israel. A gente já tem aqui o nosso fundo aqui, o muro das Lamentações, né, ali, já profeticamente. Mas você que tem um sonho, como eu tenho um sonho, nós vamos em 2018, em novembro de 2018, nós vamos juntos realizar o sonho de conhecer a Terra Santa, de pisar onde Yeshua, Jesus, pisou, de caminhar os caminhos que o Senhor caminhou, de ir para aquele lugar e ver e sentir a presença do Eterno, em nome de Yeshua. Você que quer ter esse sonho, quer viajar junto conosco na nossa viagem que nós vamos fazer para a Terra Santa, daqui a um ano ainda, você pode entrar em contato conosco no telefone que está aí. Nós vamos entrar, vamos conversar e vamos juntos para essa caravana chamar Israel, que será uma grande maravilha. Temos aqui até a nossa bandeira. A palavra de Deus fala que nós temos que orar por Jerusalém. E aqui está essa bandeira, representando todos os programas. Até o ano que vem, nós estaremos aí orando, intercedendo por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém, para que Deus possa abençoar cada vez mais aquela cidade e também o Brasil. Porque na medida que nós oramos para Jerusalém, oramos para Israel, Deus abençoa também essa nação. Essa nação precisa de ser abençoada, quer seja na política, quer seja em todas as áreas. E eu tenho certeza que o Deus de Israel vai abençoar. O ano que vem vai mudar muita coisa. Mário, Rabino, você mandou um vídeo para mim de um rabino falando sobre a questão de que o Brasil está passando, que não está em crise, é uma questão até espiritual. E ele fala uma coisa interessante ali, né, que os governos precisam olhar para Israel de uma outra forma. Aquela questão, daquela noção que tiveram ali contra a ONU e tudo mais, querendo prejudicar Israel, e isso é um problema, não é verdade? Com certeza, pastor. E nós precisamos hoje entender que há uma necessidade muito grande de nós abençoarmos Israel, de nós estarmos orando por Israel e abençoando a vida dos judeus aqui no Brasil. Por quê, irmãos? Porque nós moramos no Brasil, somos brasileiros e precisamos nos levantar para dar apoio a Israel, tá? Não é outra pessoa que vai trazer a bênção para nós, a não ser o Deus de Israel. Você que é pastor, apóstolo, profeta, presbítero, você que é líder de uma forma geral, leve sua igreja a orar por Israel. Vamos erguer um clamor diante do Eterno para que Israel possa estar no centro das nossas orações. E nós vamos estar abençoando Israel. E no ano que vem, como o pastor Antônio Carlos disse, estaremos em Jerusalém fazendo este programa de lá e podendo abençoar Israel desde a Terra Santa, para podermos orar por Israel lá em Israel e abençoarmos de lá o Brasil. E outra coisa, irmãos, ano que vem é ano de eleição. O conselho que eu tenho dado para as pessoas que estudam comigo é o seguinte: vamos apoiar candidatos que apoiam Israel. Se o candidato for antissemita, nós não vamos votar nele. Nós não queremos saber de candidato antissemita. Nós queremos gente que apoie Israel e que ame Israel. Esse seja um recado para os nossos futuros candidatos e seja um recado também para a Igreja do Senhor. Não apoie qualquer candidato. De lado, não se coloque em paralelo com alguém que não ama Israel e ao Eterno. Isso é uma grande verdade, que a Bíblia fala sobre isso. Lá no livro de Salmo fala que nós temos que orar por Jerusalém, por Israel, para que haja paz. Então, eu vi um comentário na internet, alguém falando, que esse pessoal está falando muito de Israel, parece que está idolatrando. Meu irmão, nós não idolatramos nada. Nós adoramos ao Senhor, Deus de Israel. Amém. Nós adoramos em nome de Yeshua. Nós não estamos aqui para idolatrar e para criar uma situação, como alguns dizem, pejorativamente falando, judaizar a igreja, nada disso. Nós estamos aqui para mostrar a realidade que a Bíblia está escrita. Que a palavra ela diz que nós temos que fazer. Isso é um princípio, não é verdade?
Com certeza, pastor. E nós precisamos andar dentro dos princípios bíblicos. Nós temos visto algumas coisas, irmãos, que eu quero comentar rapidamente aqui, porque o nosso foco hoje é outro, mas só comentar rapidamente. Nós somos levantados por Yeshua para obedecermos a palavra do Eterno e ensinarmos as pessoas a obediência. O nosso programa vai estar sempre falando sobre obediência. Então, se você não quer obedecer ao Eterno, por favor, siga o seu caminho. Nós queremos obedecer ao Eterno, queremos ser estritos nessa obediência, para que o Eterno possa derramar a sua glória e a sua bênção sobre nós. Você, nosso telespectador, sabe do seguinte, o caminho da bênção é um só, a obediência. Com certeza, o caminho da bênção é a obediência. E a palavra de Deus também fala que, na verdade, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora nesse momento. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, também a palavra de Deus também fala isso. Em Oséias 4, capítulo 6, fala que meu povo é destruído porque ele está lhe faltando o conhecimento. Então, o profeta Oséias, ele deixou bem claro que Israel, o próprio Israel naquela época, estava sendo destruído porque está lhe faltando o conhecimento. As pessoas não estavam tendo interesse de conhecer aquilo que o Eterno já tinha estabelecido para aquele povo. E parece que o dia de hoje está faltando conhecimento. É verdade. E as pessoas precisam disso. E falar em conhecimento, mais uma merchandising eu quero falar aqui, que também nós estamos lançando a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, totalmente vem do hebraico, do original. O Rabino Mário Moreno, ele fez essa tradução, levou anos traduzindo do original para o português. O único autor e tradutor brasileiro que eu conheço, pelo menos, que fez essa tradução. E nós temos ela em forma de e-book. Você que quer comprar, adquirir essa Bíblia, para ter ferramenta, para você ter ferramenta para o teu ministério, pastor, bispo, apóstolo, você que gosta, que quer aprender mais sobre os princípios da teologia hebraica, a Brit Hadashah, que o Rabino traduziu, é uma excelente ferramenta de suporte para o teu ministério. Você pode adquirir essa Bíblia. Ali, para vocês terem uma ideia, é o Novo Testamento todinho traduzido, com 10.000 notas de rodapé. Então imagine só, você vai ter 10.000 notas de rodapé, onde você vai resgatar os nomes originais, onde tem tudo completo ali. Então você que quer adquirir a Brit Hadashah, nós vamos dar o nosso site, que está aí também, é o shemaisrael.com. Aí você entra lá no e-commerce, clica no e-commerce e adquire a sua Bíblia na sua casa. Tá bom? Fica o recadinho aí para você adquirir a sua Bíblia, para estar acompanhando a gente com o programa aqui. Bom, mas vamos lá, vamos começar aí o nosso estudo, né? Hoje o Rabino vai estar falando sobre a paraxá da vida de Sara, né? É a vida de Sara, essa é a paraxá que ele vai estar falando. E também o desdobramento que nós estamos dando, a série, porque nós estamos dando uma série de estudo. Para quem está nos acompanhando, esse é o quarto programa dessa série. Então, o desdobramento sobre o livro de Atos, capítulo 2, Atos, né? Na verdade, onde ali nós vamos falar sobre os discípulos diante do Sinédrio, né? Exatamente, pastor. Então é isso que nós vamos estar falando agora. Vamos lá para essa mensagem. Vamos falar então sobre Hayé Sará, que é a vida de Sara. E essa porção da Torá é muito interessante porque ela fala sobre a vida de Sara, mas fala da morte de Sara. Fala da vida citando a morte. Gênesis 23, versos 1 e 2 diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraham a lamentar Sara e chorar por ela. Amados, vamos começar com uma questão muito interessante aqui. Bom, Sara. Rabino, antes de começar, só uma curiosidade, até para o pessoal perguntando. Sara foi mulher de Abraham. Ela mudou o nome também? Ela teve o seu nome mudado. O nome dela era Sarai e foi mudado para Sara. Sarai significa minha princesa e Sara, princesa do Eterno. Perfeito. Vamos lá. Então, Sara significa princesa do Eterno. Então, nós vamos ter, você que é Sara, saiba que você é a princesa do Eterno. Né? Vamos Amém. Lá. Um detalhe, irmãos, que nós gostaríamos de abordar aqui, é que Sara morreu com 127 anos.
Essa idade é uma idade muito interessante, porque quando nós fazemos a soma de 127, 1 mais 2, 3, mais 7 dá 10. E aí tem uma questão muito interessante, porque o número 10 está ligado à palavra Keter, que é coroa em hebraico. E aqui nós vemos que Sara, quando chegou no ápice da sua vida, o Eterno lhe entregou uma coroa, que é a coroa da vida eterna. E essa mulher foi uma mulher tremenda, porque ela creu, junto com o seu esposo, contra a esperança. Sendo estéril, ela ainda veio a dar à luz a um filho, Isaac, que vai ser um dos nossos patriarcas. E essa mulher, ela vai chegar num tal ponto, que quando ela é visitada pelo Eterno, e pelos 2 mensageiros que foram até a tenda de Abraham, o Eterno fala que ela daria à luz a um filho, 1 ano depois. E essa mulher que é estéril é totalmente curada com aquela palavra. E ela passa então a olhar para o seu marido de uma outra forma. A restauração, irmãos, não foi só física. A restauração foi de alma. Que ela e Abraham passaram a ter um novo envolvimento. E a partir daquele instante, nós vemos que 1 ano depois, ela concebe. Ela tem um filho. E ela ainda consegue desfrutar dessa criança, desse filho, até 20 e poucos anos. E ela tinha quantos anos? Sara tinha 90 anos. 90 anos. Os irmãos imaginam uma mulher de 90 anos ter filho. E um homem de 100. Então a gente vê o seguinte, 27 mais 10, então ela desfrutou de Isaac durante 37 anos. E aconteceu uma outra coisa maravilhosa. Quando Sara morre, ela vai morrer em Hebrom. E Abraham agora vai cuidar da sepultura dela. Mas Sara, além de ser uma das matriarcas e fundadoras da nação de Israel, pastor, ela foi a primeira profetisa que a Escritura cita, que a tradição judaica cita. Sara foi a primeira, Miriam, a irmã de Moshe, foi a segunda, Débora foi a terceira, Abigail, que era esposa do rei Davi, foi a quarta, Hulda foi a quinta, a rainha Esther foi a sexta. Então, nós temos aqui essas mulheres que foram mulheres grandiosas. E a partir de então, nós temos Sara encabeçando também um período, que é o período profético para as mulheres. E quando ela morre numa cidade, que é uma cidade onde estão os árabes, né? Os futuros árabes. E nesse caso nós temos os habitantes de Hebrom, que vão vender a cova onde ela vai ser sepultada. E ali nós temos uma coisa muito interessante, porque os filhos de Het, eles chegam para Abraham e dizem assim, você é um príncipe de Elohim, então escolhe a sepultura que você quiser, que nós vamos dar a sepultura para você. Mas aí acontece uma outra coisa muito interessante, que Abraham diz para eles assim, não, eu não quero que vocês me deem a terra, tá? Vocês me digam qual é o preço da terra, tá? E eles responderam assim, ouve-nos, meu senhor, príncipe de Elohim, és no meio de nós, enterra a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Eu queria mostrar uma coisa agora, pastor, e aos nossos telespectadores, que aqueles homens consideravam Abraham como um servo de Elohim, um príncipe de Elohim. Eles conseguiram enxergar em Abraham algo que às vezes as pessoas não enxergam em nós. Eles viram o eterno na vida de Abraham. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu querido telespectador. Será que o mundo está vendo Yeshua em mim e em você? Será que nas nossas atitudes, no nosso caminhar, fica claro de quem nós somos servos? Até porque tem um texto na palavra de Deus, né, um versículo que fala que existe uma diferença daqueles que servem e aqueles que não servem, né? Exatamente. Temos que refletir essa diferença, né? Exatamente. Temos que ser essa diferença, né? E nós precisamos ser essa diferença. Tanto que eles encararam Abraham dessa forma, e eles
venderam a terra para ele por 400 ciclos de prata. Ou seja, a caverna de Macpela, que é em Hebrom, lá em Israel, foi comprada por esse preço. O preço da terra, normalmente, ali seria 40 ciclos de prata. Mas por que eles cobraram 400? Porque eles oneraram o preço para Abraham. Eles sabiam que Abraham estava numa posição delicada. Ele precisava enterrar sua esposa. Então, na realidade, eles se aproveitaram de Abraham num momento de dor, no momento da morte. Daí nós vamos depreender um princípio, irmãos. Quando você passar por esse momento doloroso da morte de um ente querido, deixe que uma outra pessoa vá cuidar dessas questões do funeral. Porque nós sabemos que nós devemos honrar as pessoas quando elas estão vivas. E eu sempre digo isso, pastor, para as pessoas que estão perto de mim. Eu digo assim, ó, quando eu morrer, me enterra no caixão mais barato que tem. Porque na realidade o que vai sobrar ali é só a carcaça do Mário. Porque o verdadeiro Mário já foi embora. E a gente vê, irmãos, que hoje nós temos um verdadeiro culto à morte. Os caixões são elaborados, as pessoas mandam coroa de flores, nunca manda para a gente em vida, mas depois que a gente morre, manda coroa de flores. A pergunta é a seguinte: por que a gente não faz diferente? Por que nós não honramos as pessoas enquanto elas estão vivas? E Abraham agora está no momento de choro, de angústia, aquelas pessoas aproveitam de Abraham para que eles possam cobrar um preço muito alto pela sepultura. Isso acontece nos dias de hoje, né? Hoje também o pessoal aproveita bastante, né? Para quando alguém morrer, você vê que hoje em dia as pessoas exploram bastante essa questão também, né? Nós somos explorados por isso, irmãos, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: que nós possamos ter cuidado com os vivos, porque a Bíblia diz que os mortos já não louvam ao Eterno. Então, vamos ter cuidado com os vivos. Abraham agora passa por essa situação e ele vai comprar a gruta de Macpela, onde serão enterrados, não só ele, como os demais patriarcas. E uma coisa interessante é que Abraham comprou a terra, e hoje essa terra está nas mãos dos palestinos. É interessante o que você está falando, Rabino. Tudo que para quem serve a Deus, para crente, é meio complicado. O pessoal gosta de explorar, né? É que hoje na igreja também é assim, né? Você vai alugar uma igreja aí, que fala que é para a igreja, o aluguel é super faturado. O pessoal gosta de complicar e valorizar uma coisa porque fala que é para Deus, né? Desde aquela época já era assim, então. Né? Desde aquela época já era assim, pastor. E aqui nós temos uma questão que, assim, bem dura, porque Abraham compra aquela terra e nós temos uma escritura que está diante de nós, que está na Bíblia. E hoje os palestinos reivindicam aquela terra dizendo que é deles. E ela foi comprada pelo nosso patriarca. Assim como a eira de Araúna foi comprada por Davi. E hoje está nas mãos dos palestinos aquele local. Então, nós precisamos hoje entender o quanto Israel tem sido também prejudicado e perseguido até nesses aspectos. O monte do templo pertence a Israel, mas os palestinos dizem que é deles. E a Unesco e a ONU também estão concordando, né? Exatamente, e infelizmente aparecem esses fantoches na ONU, porque eu não sei para que serve a ONU, eu não sei para que serve a Unesco, é só para falar contra Israel, porque a única coisa de bom que eles fizeram foi dar o voto para que Israel voltasse a ser uma nação. Depois disso virou uma bagunça, essa tal de Organização das Nações Unidas. E eu queria dizer uma outra coisa para os irmãos, eu não sou contra existência da ONU, mas a forma como ela funciona. Eu queria deixar isso bem claro também. Eu quero deixar uma outra coisa clara, tá? Israel é o dono dessa terra. O Eterno deu a terra para Israel. Só quem é dono pode dar. O Eterno entregou a terra para Israel. E hoje, Israel tem que lutar para poder reafirmar a posse daquilo que é dele. Então, por isso, esse também é um dos motivos pelos quais nós apoiamos Israel e nós lutamos para que Israel possa ser reconhecido como nação. Hoje, irmãos, quando a gente pega a Torá, a gente percebe o quanto os nossos patriarcas tiveram que lutar para que a terra pudesse chegar nas suas mãos. Foram promessas feitas pelo Eterno, mas infelizmente
para chegar lá, a coisa teve uma dor muito grande, houve um trabalho muito grande. E uma outra coisa também, pastor, que nos impressiona muito, é que nós vemos o seguinte, que Abraham, depois, quando chegou já na sua velhice, ele foi uma pessoa que estava plenamente coberto pela bênção do Eterno. Gênesis 24:1 fala uma coisa muito linda. E era Abraham já velho e adiantado em idade, e o Eterno havia abençoado a Abraham em tudo. Eu gostaria até de dizer para os nossos telespectadores uma outra coisa. Olha que coisa linda, chegar no fim da vida e você saber que a bênção do Eterno foi plena na sua vida. Quantos de nós podem dizer isso? Quantos de nós podemos dizer que nós vivemos uma vida debaixo da obediência da palavra do Eterno, de tal forma que o Eterno nos abençoou em tudo? Quantos podemos dizer estas palavras? Abraham foi esse homem que a bênção do Eterno foi plena na sua vida. E ele foi obediente a tal ponto, irmãos, que quando o Eterno diz para ele sacrificar o filho, ele leva o filho até o altar para sacrificar Isaac, e ele iria matar o jovem Isaac, caso o Eterno não o impedisse. Agora, essa questão da bênção, de que o Eterno estabeleceu sobre Israel, sobre Abraham, sobre Sara e sobre todo o povo, ela está para nós também. É importante nós que servimos ao Deus da mesma forma, receber essa mesma dimensão dessa bênção, porque às vezes, né, a gente pensa assim, o pessoal pensa, mas será que isso era para eles? E eu já vi muitas pessoas falar, aquilo era para o judeu. Não é para todos, mas tem que ter aí alguns gatilhos, né? A fé, a obediência, a determinação, a busca, para que o Eterno possa fazer como ele fez com o povo dele, assim conosco também. Porque tem muita gente hoje na igreja recebendo sim de Deus, porque é aquela pessoa que se esforça em obedecer a Deus. Quantas irmãs, irmãos, quantas aquelas irmãzinhas que oram, que buscam, que clamam a Deus. Às vezes eu vejo, Rabino, tem mulheres, irmãs, que elas não querem para elas, não. Elas querem para os filhos, querem para os netos. Quantas pessoas aí que estão dentro da igreja buscando, como Sara foi uma mulher que buscou. Quantas pessoas buscam na igreja anos a fio orando para tirar o filho das drogas, da bebida, da prostituição, enfim, para resgatar essa pessoa, né? Então eu acredito muito que aquelas pessoas mais simples e que têm mais um coração voltado ao Eterno, elas buscando, elas conseguem também viver essa dimensão dentro daquilo que é a porção que ela precisa, né? Que é essa bênção que ela precisa ali. Porque o sacrifício, ele existe, você vê, você comentou sobre Abraham, ele obedecia tanto a Deus que Deus pediu para ele, né, entregar o seu filho, e ele naturalmente foi entregar. Ninguém ia fazer isso, né? E o Eterno sabia que ele nem era, na verdade, o Eterno, esse tipo de sacrifício ele nem aceitaria, porque não é feitio, né, do Eterno. Isso foi um teste, mas ali ele foi em obediência. É mais ou menos hoje como aquela pessoa está ali sacrificando em oração, em jejum, em buscando pelo resgate do teu filho, da tua filha, do teu marido, do teu casamento. Semana passada me comentou uma pessoa do casamento dela, pediu para orar, nós oramos, eu não sei se ela está assistindo, nós oramos e Deus vai abençoar a sua vida, teu casamento. Você que faz o comentário aí, pode ter certeza que a gente ora por isso, porque a gente sabe o quanto é sacrificante, né, a destruição da família. E o senhor falou, pastor, numa questão que é o sine qua non, ou seja, a obediência. E o Eterno tem princípios que precisam ser obedecidos. Abraham era obediente em tudo, de tal forma que o Eterno vai até ele com 2 mensageiros, 2 anjos. Eu queria até falar um pouquinho mais sobre isso, porque sabe, pastor, a gente fica olhando esses homens e fala assim,
Que privilégio ser visitado pelo Criador. Pegar 2 anjos e falar assim, vão comigo visitar o meu amigo, Abraham. Sair da eternidade para isso. E hoje a gente fica nesse mimimi, essa coisa assim, sabe, estranha, fica pulando, rolando, batendo o pé com o Senhor, achando que Ele vai atender e vai ouvir, mas não quer obedecer. A pessoa quer receber a bênção, mas não quer obedecer. Eu já ouvi várias vezes, irmãos, de pessoas que dizem assim para mim, você é judeu, você tem que obedecer, mas eu tenho que receber a bênção. Olha que absurdo. Infelizmente é um povo acontece. Só, né? Não, então, mas essa é a questão. Nós obedecemos sim, e nós queremos continuar em obediência. Mas eu quero dizer para você também, que a palavra do Eterno espera que você obedeça. Está escrito que é para você obedecer também. Abraão recebeu tudo isso só porque ele foi obediente. E Yeshua, ele foi obediente até a morte. E a morte numa estaca de execução. Então, é o que diz a palavra. É o que diz, né? Ele obedeceu todos os seus princípios que Deus estabeleceu sobre a vida dele, e que a missão dele foi uma missão de extremamente obediência, né? Exatamente, e é isso que nós precisamos entender. A Torá, ela nos ensina a obediência. Nós estamos vendo aqui princípios na vida de homens, que lá em Hebreus capítulo 11, alguém colocou o título lá, Heróis da Fé. Como assim heróis? Eles tinham alguma coisa que eu ou você não temos? Eram super-homens, super-mulheres? Será que eram, pastor? Eram nada, eram falhas. Inclusive a Bíblia aponta as suas falhas e os erros. Exatamente, mas por que eles alcançaram tudo isso, irmãos? Porque eles tiveram coragem de obedecer até o extremo, como foi o caso de Abraão. Ele teve coragem de obedecer até o extremo, a ponto de amarrar o seu filho e entregar para poder sacrificá-lo ao Eterno. Então, a pergunta é a seguinte: nós estamos dispostos a obedecer ao Espírito Santo ao extremo? Se o Espírito Santo te disser para você fazer alguma coisa, você tem coragem de obedecê-lo? Esta é a pergunta. E eu só quero aqui falar rapidamente para a gente poder terminar, porque nós temos muito mais para falar sobre outras coisas. Eu tenho hoje, irmãos, graças ao Eterno, testemunhos de obediência em que o Senhor foi radical comigo e eu fui atingido e alcançado por vários milagres. Então, vale a pena, pastor, obedecer radicalmente. Se o Senhor te mandar fazer alguma coisa, obedeça, não questione. E a Bíblia não foi feita para ser questionada, e sim obedecida. É o que está acontecendo com Abraão aqui. Ele enterra a sua esposa e o texto depois diz que ele foi abençoado em tudo. A mulher tinha morrido, ele estava só, mas a bênção do Eterno estava se manifestando de forma plena sobre a sua vida. Mesmo na hora de dor, a bênção do Eterno que enriquece e não acrescenta dores estava ali, para poder trazer cura e restauração para a vida do nosso patriarca. Ali ele estava sendo curado, né? Exatamente. E assim, é verdade, se você tomar uma coisa interessante, você, minha irmã, que está aí me ouvindo, a palavra de Deus fala que a bênção que Deus dá, ela enriquece e ela não acrescenta dor. Não acrescenta as dores. As dores, elas não são acrescentadas segundo a palavra de Deus fala, né? Então nós temos que entender isso, que o que é de Deus não é para seduir, não é para doer. Deus tem isso também, né? Por causa do amor e da misericórdia dele, né? Bom, agora eu preciso falar um pouquinho, a produção está falando, a gente tomar um cafezinho. Está na hora de tomar um cafezinho, né? Aqui eu estou na minha xicrinha, né? Para tomar um café Marita. Vamos lá, para a gente ver ali o começo do café Marita. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco nós voltamos.
É isso aí, o café Marita. O café Marita é aquele café que emagrece. Olha, eu que sempre pergunto para o Rabino aqui, Rabino, você conhece café Marita? Né? É o café que emagrece, né? Então, é um café que ele faz você perder peso. Você quer ser um distribuidor, uma distribuidora do café Marita, quer fazer parte dessa rede do café Marita, entre em contato com o telefone 964-630227. Nós estaremos falando aí, ou no comentário ali, você no comentário está assistindo ao vivo, como é que faz para ser um distribuidor ou uma distribuidora? O Café Marita, ele está no Brasil todo. Né? Então, você quer trabalhar, ganhar renda, uma renda extra, entre em contato conosco, com o Café Marita. Rabino Mário Moreno, nós vamos falar agora sobre a parte importante daquele desdobramento, dessa sequência de ministração que você está falando sobre o livro de Atos, né? É verdade, aqui, pastor. Semana passada você me falou sobre Keifas, que ele estava ali e olhou para aquela pessoa e ali o paralítico, ele automaticamente se levantou. E nessa sequência, como que está? Agora nós vamos falar sobre o capítulo 4 do livro de Atos, pastor, que enquanto os discípulos de Yeshua estavam falando ao povo, vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e eles ficaram muito aborrecidos com os discípulos que estavam ensinando sobre Yeshua e a ressurreição dentre os mortos. E eles pegaram os discípulos e prenderam os discípulos. Só que o livro de Atos diz que naquele momento o número daqueles judeus que tinham se completado com Yeshua era de quase 5.000. Então, o que nós precisamos agora compreender sobre Atos? Que os discípulos estão sendo levados para uma prisão, porque na visão daqueles homens, eles tinham cometido um crime. Qual é o crime que eles tinham cometido? Eles estavam anunciando que Yeshua havia ressuscitado dentre os mortos e que o nome de Yeshua estava operando milagres e maravilhas no meio do povo. Ou seja, já havia aqui um problema sério para os discípulos de Yeshua por conta das manifestações do poder do nome de Yeshua através do Espírito Santo. E nós vamos ver, irmãos, que isso aqui foi uma coisa muito interessante, porque eles pegaram os discípulos, eles pegaram os dois discípulos de Yeshua, tá? E eles levaram-nos para o Sinédrio e colocaram eles no meio de todo mundo no Sinédrio. O Sinédrio era só a Suprema Corte de Israel. É como se hoje levassem eles lá para o Supremo Tribunal Federal de Brasília e fizessem um interrogatório com eles ali. E uma coisa interessante é a pergunta que um membro do Sinédrio faz para os discípulos de Yeshua. Qual foi a pergunta? Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Irmãos, o que eles tinham feito? Eles tinham liberado uma palavra e um paralítico de nascença tinha sido curado. Eles estavam sendo questionados pela cura de um paralítico. Um milagre aconteceu e eles estavam sendo questionados por conta de um milagre. Vocês fizeram isso em nome de quem? Engraçado isso, que muitas vezes nós somos questionados por conta da unção que está sobre a nossa vida. E tem muita gente que não entende a unção e o poder do Espírito Santo na nossa vida. Parece que as pessoas querem que os cultos sejam da forma como elas esperam. E sabe de uma coisa, irmãos? Um outro fator que nos surpreende é que quando as pessoas vão ao culto e alguém sai do culto e diz assim: hoje o culto não foi bom. Não foi bom por quê? Porque a sua expectativa era diferente daquilo que aconteceu. Aqueles homens estavam sendo questionados porque uma pessoa havia sido curada. Um homem que era paralítico de nascença agora andava e estava dando seu testemunho em toda a cidade de Jerusalém. Isso começou a alvoroçar a cidade de Jerusalém, porque nenhum daqueles membros do Sinédrio, que eram todos sábios, nenhuma das pessoas que estavam ali, que eram os sacerdotes, os levitas,
tinham sido usados para que isso pudesse acontecer. Mas os simples discípulos de Yeshua, de um homem que já havia morrido, agora estavam fazendo com que esses sinais acontecessem. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: esses judeus messiânicos estavam começando uma revolução em Israel. E os judeus messiânicos vão continuar uma revolução através de todo o livro de Atos. E nós vamos ver o poder do Eterno sendo liberado para toda a nação de Israel e para o mundo conhecido de então, através dos discípulos de Yeshua. E é engraçado que o Kefa, né, que é o Pedro, ele diz para aquelas pessoas que, por causa do poder do nome de Yeshua, aquele homem havia sido curado. No meio do sinédrio, no meio de 70 sábios, fora os sacerdotes que estavam ali, as outras pessoas que acompanhavam este julgamento, tiveram que ouvir que o nome de Yeshua tinha curado aquele paralítico. Você, meu amado telespectador, você está com algum problema? Há algo que precisa ser ressuscitado na sua vida? Há algo que está paralisado na sua vida e que precisa voltar a funcionar? Eu quero dizer uma coisa para você. Em nome de Yeshua, que é a unção do Eterno que está sobre nós, te alcance agora, e que toda paralisia seja quebrada agora, e que você possa se levantar no poder e na autoridade desse nome tão maravilhoso que é o nome de Yeshua, para que você possa voltar a andar, voltar a caminhar, para que você possa ser reintegrado à sociedade, porque foi isso que aconteceu, pastor Antônio Carlos. Aquele homem era um pária da sociedade, ele dependia da esmola dos outros. Agora ele vai voltar à sociedade, vai voltar a trabalhar, vai voltar à família. A família vai poder dizer alegremente: o meu filho agora é um homem completo, ele não é mais um paralítico jogado na entrada da porta do templo, agora ele é uma pessoa completa. Por quê? Porque 2 judeus messiânicos pararam para olhar para aquele homem, e o que eles tinham, eles deram. Oh, amado, que coisa linda, né? A gente vê hoje tanta gente com aparência, carrão, aquela roupa maravilhosa, com um monte de títulos, mas que quando abre a boca, nada acontece. Aí chegam os discípulos de Yeshua, sem ostentação, mas que quando abrem a boca, o milagre acontece. Eu não sou contra roupa bonita, carro bonito, mas eu vejo que nós precisamos hoje, irmãos, restaurar o poder e a autoridade do nome de Yeshua nas nossas vidas e nos nossos ministérios. Nós precisamos de cultos que tem horário para começar, mas não tem horário para terminar por causa do mover e do poder do nome de Yeshua. Nós precisamos de cultos onde nós comecemos os nossos cultos e a direção seja entregue ao Espírito Santo, para que ele possa fazer o milagre acontecer. Aqui, dentro de um tribunal, 2 homens estão testemunhando acerca de Yeshua para todos aqueles que ali estão. E aqueles homens não vão ter uma palavra para falar contra eles por causa disso. E você falou uma coisa interessante, Rabino, do culto, né? Precisamos de culto de mover do Espírito Santo, dessa presença maravilhosa. E a pessoa, ela precisa também estar preparada para isso, né? Para ouvir esse querer. Porque às vezes a pessoa vai na igreja, mas assim, ela vai como uma rotina, né? Vai lá, eu não gostei do culto, não gostei, isso, aquilo, outro. Mas ela não vai com o coração para falar: Deus, fala comigo. É verdade. Porque quando ela vai, Deus fala. Aquele homem estava lá na porta formosa, esperando o milagre. É verdade. Ele estava esperando. Ele estava ali, pedia esmola ali, mas ele sabia que o Eterno ia mandar alguém ajudar ele. É verdade. Ele tinha essa certeza, né? É verdade. Uma outra coisa interessante, pastor, que esse texto mostra pra gente, é que quando eles não acharam nada para acusar os discípulos, disseram para eles assim: vão embora, mas vocês vão fazer o seguinte, não vão mais falar no nome desse homem. Para de pregar. Sempre querendo impedir, né? É. Mover, né? O que o mundo está dizendo para mim e para você hoje?
para de pregar acerca de Yeshua. Eles disseram assim: nós não podemos parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, ou seja, nós vamos continuar falando acerca de Yeshua, vamos continuar testemunhando. Irmão, se você vai falar a palavra pura do Eterno, não pare, mas ouça bem o que eu vou te dizer agora. Aquele milagre só aconteceu porque os discípulos estavam indo fazer o que eles sempre faziam. Eles foram ao templo para orar, continuaram fazendo as coisas que um judeu faz, e agora, como judeus, eles estão sendo levados para a Suprema Corte de Israel, e como não foi achado nada contra eles, eles são mandados embora, mas eles pregaram ali dentro da Suprema Corte. Eu quero te dizer uma coisa: pregue em todos os lugares que você puder, dê o seu testemunho de vida, deixe a luz de Yeshua transparecer através da sua vida, porque nós sabemos que enquanto nós demos lugar para que o Espírito Santo possa operar, o milagre vai acontecer por onde nós passarmos. E nós precisamos deixar, pastor Antônio Carlos, um rastro de milagres onde quer que nós passemos. Nós vamos perceber pelo livro de Atos que em todos os lugares onde os discípulos andaram, milagres aconteceram. E essa é uma coisa que milagre acontecia, acontece e sempre acontecerá em toda a história da palavra de Deus. Mas tem uns perseguidores de milagres hoje em dia, né? Tem pessoas que além de não acreditar, ainda fica na internet criticando a pessoa que tem unção de cura, de libertação, de transformação. Quantas pessoas têm a unção? Deus, ele derrama a unção. Eu particularmente creio muito em milagre de cura. Amém, pastor. Eu também creio. Já orei por pessoas que estavam com AIDS, ia morrer, mas Deus fez um milagre. Amém. E a palavra de Deus fala: os milagres serão os que crerem, né? Sim. E a gente precisa ativar esse ministério, né? O pastor que está me ouvindo, pastora, que às vezes você que é pastor, pastora, bispo, foi usado tanto no passado. Alguns amigos me falam: poxa vida, eu orava e as coisas aconteciam. O que Deus dá, ele não tira. A unção que você tem de cura, ela existe ainda. Ativa ela, começa a desenvolver essa unção. Porque a igreja, ela precisa de ter esses milagres mesmo, para que as pessoas possam acreditar, para que as pessoas possam ver o mover de Deus. E milagre acontece, milagre é uma coisa tremenda. O mover, as festas, os cultos que a gente faz, né, que é aquele mover. E se a gente for falar aqui de testemunhos de que Deus já fez através da minha vida, orando pelas pessoas, foram muitos milagres. Através da vida do Mário, quantos milagres o Eterno já estabeleceu e quantos outros milagres vai estabelecer. Porque eu tenho certeza, nós estamos vivendo em um tempo de milagre. A festa Hanukkah fala, né, sobre os milagres. Nós estamos vivendo esse tempo e eu quero cada vez mais que a igreja no Brasil se ative para esse tipo de milagre, para pessoas paralíticas andarem de verdade, sem mentira, mas porque o Deus, ele pode levantar uma pessoa assim de cadeira de roda, paralítica. Deus pode levantar uma pessoa com a mão mirrada, enfim. O milagre acontece e é para ser vivido. Milagre não se explica, mas se vive, né? Então você que está nos assistindo, entenda uma coisa: não tente explicar o milagre e nem entender o milagre. Viva ele em nome de Yeshua. É verdade. E uma outra coisa, pastor, é que esse capítulo 4 de Atos mostra para a gente algo muito interessante, que eles foram questionados por conta da cura de um homem que estava paralítico desde o ventre da sua mãe. Como o irmão falou, as pessoas questionam hoje pela internet, e eu vejo muita gente falando mal de homens de Deus na internet. Eu queria dizer para você, meu querido telespectador, se você não acredita em milagre, não fale mal de quem é usado para que os milagres aconteçam. Eu vejo muita gente falando mal de um pregador famoso chamado Benny Hinn, porque ele carrega sobre si uma unção que é algo fantástico, irmãos, tá? E tem gente que fala assim: mas a Bíblia não fala que ninguém cai no chão. Mentira, a Bíblia fala que cai no chão sim, tá?
Jeremias foi um, Ezequiel, Daniel, o próprio João, lá em Apocalipse, ele caiu como morto no chão, tá? Então, não questione o mover do Espírito Santo. Creia no mover do Espírito Santo. Os discípulos aqui vão fazer milagres, vão fazer coisas que são inexplicáveis, irmãos. E como o pastor Antônio Carlos falou, nós estamos num tempo em que os milagres são necessários para quebrar o espírito de incredulidade que tem sido semeado no coração dos irmãos. Porque a internet ela pode ser uma grande bênção para muitas coisas, mas ela tem sido maldição, porque existem pessoas na internet que são falsos mestres, arrancando do coração das pessoas a fé que a palavra do Eterno tem colocado. E aqui no livro de Atos, irmãos, você vai perceber que os discípulos de Yeshua estão caminhando numa dimensão de milagres contínua. E só quem tem a necessidade do milagre entende o que a gente está falando. Quantas pessoas... É que quem não crê em milagre é porque não quer, não está precisando de nada, não está precisando ser curada, não tem um câncer, não tem um problema. Mas quem tem a necessidade do milagre, essa pessoa, ela vai buscar na igreja, quer seja o ministério que for, ela vai buscar o teu milagre. Ela chega ali e precisa, ela não aguenta, é a enfermidade que tomou conta do corpo dela. A doença que está ali, é o câncer, é o problema. E aquela pessoa já foi desenganada pelo médico, pela medicina. E que onde ela vai buscar? Ela vai buscar em Deus. Ela vai precisar buscar na igreja o milagre dela. Sim. E a gente alguém vai impedir dela receber esse milagre. De Deus mover. E eu vou falar para você, Rabino. Às vezes o Espírito Santo até leva essa pessoa para a igreja, para que ela possa ser curada ali e ser liberta. Não é verdade? É verdade. E uma outra coisa muito interessante, tá? Que nós temos visto durante a nossa caminhada. Eu estou caminhando com o Yeshua, irmãos, há 39 anos. E eu já vi muita coisa. E para a gente só agora finalizar, eu quero dizer para você uma coisa. Eu já vi muitos milagres acontecendo através da nossa vida. E eu ainda creio que esses milagres acontecerão. E eu quero só que você olhe agora para mim, aqui nessa tela, nesse monitor. Eu quero que você agora receba o seu milagre, onde você está, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Que em nome de Yeshua, o Senhor Deus dos exércitos de Israel, toque na sua vida e faça uma completa transformação. Em nome de Yeshua, para você saber que o Senhor levantou a nossa vida para que nós possamos trazer a restauração da sua palavra e da sua vida em nome de Yeshua. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, os milagres realmente acontecem, Deus é maravilhoso. No nosso tempo já estamos estourado o tempo, mas eu preciso falar sobre a Jetro. A produção vai colocar ali o anúncio da Jetro Academia. Você quer ser capelão? Vamos ver a Jetro. Pessoal, glória a Deus, está terminando o nosso programa, mas eu quero chamar a atenção nessa câmera aqui, você, meu irmão, minha irmã, que está gostando desse programa, que quer que esse programa continue, por favor, aí está passando o número da conta, faça um depósito, uma oferta sacerdotal, para que possamos continuar com esse programa. O Rabino Marmoreno, ele mora em Votorantim, ele vem 100 quilômetros daqui para cá, para São Paulo. Nós estamos em São Paulo, de repente ele pensa nos assistindo em vários lugares, né? Nós estamos em São Paulo, estamos na Morumbi, ele vem para cá,
buscando a ensinar as pessoas. Então, você quer ajudar o sacerdote, o profeta, está o número aí, faça um depósito, aquilo que o Eterno tocar no teu coração, tá bom? Nós vamos estar orando, terminando, e eu quero deixar minha palavra para você. O teu milagre está na tua porta. Deixa que ele entrar. Como Yeshua diz, né? A palavra diz, eis que bate a porta e abre. Né? Então, que o Eterno abra a porta do teu coração, que faça um éfata aí, né? Amém. Vamos orar então? Pai, nós queremos abençoar agora os teus filhos, os nossos telespectadores, com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo: Yevarerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Issa Adonai panavelecha, veyasem lecha shalom, Beshem Yeshua Mashiach, amém ve amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Yeshua HaMashiach, e também com as palavras que estão escritas na Brit Hadashah, no Novo Testamento, dizendo: Hesed Hadon Yeshua HaMashiach, Vehavat HaElohim, Vehit Habrut Beruach HaKodesh in Kulhem. Que a graça do Senhor e Yeshua Messias, o amor do Eterno nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Shalom, Shavuot, em nome de Yeshua. Até o nosso próximo programa. Amém, amém. Shalom, shalom. Um forte abraço para você. Você que gostou desse programa, entra aí. Você que está na TV Morumbi, compartilha com seus amigos, com seus conhecidos. Vamos compartilhar, curte nós aí, tá? E um forte abraço. Que Deus abençoe e tenha uma semana de vitória. Essa semana ainda Deus vai te surpreender. Meu irmão, minha irmã, a semana começou hoje, mas essa semana Deus vai te surpreender. Até sábado você vai receber o teu milagre. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Shalom, shalom. Shema Israel, Eloheinu Adonai